Mais uma derrota. Mais uma derrota, galera. Há um mês atrás, sonhando com a Libertadores. Agora, cuidado para não cair. Ganhe algum jogo, pelo menos, senão vai cair. Perdemos para o Bahia de 1-0 fora de casa, na Arena Fonte Nova. Bahia 1, Vasco 0. Então, gente, foi bem assim. O primeiro tempo terminou 0-0. O primeiro tempo foi um jogo assim que o Bahia estava superior no jogo, mas não era aquele jogo assim, nossa, tipo, o segundo tempo tá dando indícios que o Vasco vai perder. Não tava assim. O jogo até que estava equilibrado. Então, assim, gente, eu confesso que no segundo tempo, quando tava no intervalo, eu tava confiante que o Vasco ia ganhar. Mas assim, galera, né? É o Vasco. Não tem muito o que fazer, é o Vasco. E tipo assim, nesse primeiro tempo, o jogo foi, né? O Bahia atacando, o Vasco atacando, os times defendendo, né? O Léo Jardim salvou várias vezes ali. Mas assim, galera, o primeiro tempo foi tranquilo, assim. Foi equilibrado. Aí teve o segundo tempo, aí foi indo, 0-0 ainda, Bahia atacando, Bahia pressionando bastante. Mas aí, David foi expulso, que recebeu a bola, ele tentou ir ali atacar, o jogador do Bahia voltou e David deu um pisão assim, na hora, na primeira hora, de longe, eu até pensei que não foi nada, mas aí depois eu vi mais de perto, analisei ali e realmente dava pra ter, foi lance pra vermelho mesmo, e assim, gente, teve a expulsão do David, aí o Vasco ficou com um a menos, e 5 minutos depois, o que que teve? Gol do Bahia, Eric Pulga fez o gol. O jogador cruzou ali, ó, de cabeça. Foi merecido pro Bahia, né? Tava superior no jogo, tava atacando mais, Vasco ali completamente morto. Matheus França, que jogador medíocre. O jogador não faz nada, Matheus França não faz nada no jogo. Então, tipo assim, galera, tira esse Matheus França do Vasco, não quero ele aqui. Aí, 5 minutos depois da expulsão do David, teve o gol do Bahia, Eric Pulga. E depois aí tinha uns 10, 12 minutos. Santiago Ramos, jogador do Bahia, também foi expulso. Aí o jogo ficou igualado em número de jogadores, né? O Vasco ficou com um a menos e Bahia ficou com um a menos. Ali, quando já estava bem no final do jogo, o Vasco tava atacando, tava dando esperança pro torcedor, né? Faz aí um gol do empate, pelo menos, um ponto para casa, melhor do que nada. Mas não, gente, não vai, não é isso que acontece. Aí o Vasco até teve ali umas chances boas com o Andrés Gomes, né? O Paulo Henrique, aquela cabeçada ali que passou perto do gol, mas assim, o Vasco não aproveitou. Aí deu 9 minutos de acréscimos. Aí depois, quando acabou o jogo, Fernando Diniz, Verratti foram até ali conversar com o árbitro, porque tinha acontecido umas paralisações no jogo e eles, né, falaram, poderia ter dado mais tempo nisso, porque teve muita paralisação. Mas mesmo se tivesse ali mais um tempo, o Vasco não ia fazer nenhum gol, não ia correr mais gols ali. Era perigoso tomar mais um gol do Bahia, mas o Vasco não fazia gol. E agora, gente, o próximo jogo é contra o Internacional, né? Assim, tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar, tem que ter aí os 3 pontos. Mas vai ganhar é muito difícil, porque os jogadores, o elenco tá de finados, parece que já estão de férias. Na cabeça dos jogadores ali, já estão de férias, só estão jogando porque tem que jogar mesmo. Mas já estão de férias, a gente não quer nada com nada. E é isso. Mas então, tipo assim, gente, com certeza vai ser um jogo difícil. O Vasco vai, se eu não me engano, ele vai jogar em casa. Mas vai ser um jogo difícil, o Internacional vai pressionar. Assim, eu espero, quero muito, né, que o Vasco ganhe esse jogo, consiga aí uns 3 pontos para pelo menos ganhar alguma vez aí e sair desse risco de rebaixamento. Era bom se ganhasse aí mais uns 2 jogos, pelo menos, mas é muito difícil, gente.
Mas é, gente. Aí depois tem a semifinal da Copa do Brasil com o Fluminense. Vai ser um jogo bem difícil. Fluminense agora, né? O Fluminense está numa boa fase até, dá pra se dizer. Então assim, gente, é torcer, é rezar pro Vasco ganhar do Fluminense na Copa do Brasil, o que é bem difícil. Há um mês atrás tava super bem, Vasco ganhando aí 4 vitórias seguidas, né? Mas nem tudo são flores. A felicidade de um vascaíno dura pouco. Mas então foi isso, gente. Vasco perde mais uma vez para o Bahia. E foi isso. Tchau, fui. Valeu!